parte de trás para a gente poder formar o bumbum da boneca. Então, a gente vai passar essa linha aqui no centro, vai vir aqui, ó, bem no ponto central, que junta as 4 partes do corpo. A gente coloca a agulha aqui e sai lá no meio do bumbum. Vinca. Vinca isso para formar o bumbum. Ó, puxa, sente a tensão da linha. Segura, volta lá no ponto onde você entrou com a agulha. Puxa isso com força. Introduz a agulha de novo no centro e vai buscar essa bendita argola lá na ponta. Gente, puxa aqui o fio todo. Como eu tô fazendo bastante tensão com esse dedo, para que este fio aqui, ó, que foi passado, não volte, eu vou ter que puxar com cuidado isso aqui, passar a agulha até o final, puxando com cuidado, para poder o vinco, desculpa, saiu do foco. O vinco que eu fiz aqui, ó, não sair do lugar, que é essa linha aqui, tá? Eu preciso criar esse vinco, que é o bumbum, nada mais é do que o bumbum da boneca. Tá vendo? Dividiu. Agora, com a própria agulha, eu acomodo esse enchimento nas 2 partes do bumbum. Acomodo de um lado, acomodo do outro. Observa que esse lado aqui, ó, tem mais enchimento que o outro. Então, eu puxo. Daqui, eu faço esse movimento com a agulha lá dentro, puxando de um lado para o outro. Para poder deixar nivelado, para deixar igual, simétrico, ambos os lados. Puxar um pouquinho a linha, um pouquinho mais para cá, e o tecido levantar aqui, para poder esconder essa linha. Ó, deixei os 2 lados simétricos, tá? Então, ficaram simétricos. Tá? Não precisa ficar puxando muito isso aqui, não. Agora, introduz a linha aqui e sai em qualquer parte do corpo para poder fazer o arremate. Rapidinho, num instantinho, você consegue fazer isso aqui. Pronto. Então, isso aqui, pessoal, é a modelagem do corpo. A gente terminou essa parte de modelagem do corpo. Tem esse corpinho, fica sentadinho, tá vendo? Sem dificuldade. Aqui a gente formou a barriguinha. Caso você queira modelar essa barriguinha também, não deixar esse bico aqui, ó, é só puxar com a agulha no enchimento, tirando daqui do meio, trazendo para as laterais. Você tira do meio e empurra esse enchimento para a lateral. Depois vai sumir. Quando a gente maqueia, coloca as perninhas, isso aqui sai. E é legal que fica um pouquinho de barriguinha também para dar um volume aqui embaixo no abdômen do bebê ou da boneca que você esteja fazendo, tá? Então, ó, tirou um pouquinho mais esse volume daqui e veio para as laterais. Aqui a gente já tem o corpinho modelado com umbigo e bumbum. Temos os 2 bracinhos também, depois a gente decide qual vai ser o direito, o esquerdo. As 2 perninhas, também modeladinhas, bonitinhas, aqui, ó. Vou deixar assim que é para que vocês vejam a estrutura e a cabecinha, que depois também a gente vai já virar ao contrário, assim, é mais fácil de vocês visualizarem isso. Aqui, ó, os bracinhos, as perninhas. Então, aqui a gente tem, parece uma pererequinha, né, gente? Aqui a gente tem o nosso corpinho já pré-pronto. Agora, a gente vai partir para a maquiagem, depois montagem do nosso bebezinho e a pintura facial. Até mais, a gente se vê. Vamos agora à maquiagem
corporal. Nesse caso, eu vou utilizar o giz a óleo, tá? O giz pastel a óleo. Eu gosto muito de utilizar esse giz porque ele não sai com facilidade. Mas você pode usar o giz que você tem aí. Se quiser trabalhar com tinta também, fica a critério, tá? Mas eu gosto muito de usar. Esse material fica bem delicado e você tem uma possibilidade grande. Esse daqui só tem 12 cores, é um giz escolar, extremamente barato, tá? Mas você pode usar o giz que você tiver aí. Que cores que a gente vai usar? Nós vamos trabalhar com esse tom de creme, né? Bege, um begezinho próximo ao tom da pele da boneca. Desculpa, pessoal, ela deve ter visto alguma coisa, mas já ela vai parar. Cor de laranja, já quebrou, porque caiu, é só cair e quebra. Laranja, um tom de vermelho e um tom de marrom, quase um telha. Precisa de um pedacinho de papelão, tá? Deixa eu tirar aqui o corpinho, porque eu vou pegando conforme a necessidade. Eu vou precisar de um pedacinho de papelão ou um papel que tenha um pouco de aspereza, que ele seja um pouco áspero, para que a gente possa usar o giz aqui e trabalhar com ele aqui, tá? Cuidado para não sujar a superfície que você está trabalhando, porque às vezes mancha a boneca. Então, deixa a boneca um pouco mais afastada. Então, você vai utilizar nesse pedacinho de papelão, vai colocar primeiro o tom mais claro. Vai sempre do mais claro para o mais escuro. Esfrega esse giz para que você possa tirar esse pozinho que fica nele. Um pouco do laranja, um pouco do vermelho. Quanto mais escuro, menos você utiliza no seu papelão. E um pouco do marrom. Então, vai ficar isso aqui, ó. Agora, você pode utilizar um pincel. Pode ser o pituá, se você quiser usar o pituá, pode usar o pituá à vontade. Eu gosto de usar esse pincel aqui, ó, tá? É um pincel de cerda que eu tenho. Você pode usar o pincel de cerda que você tiver aí. Pode ser um pincel preparado, já que você tenha preparado, tipo esse aqui, ó, que é o Tigre 815, tá? O número 10. Pode ser qualquer pincel que você tenha aí. Eu só não aconselho pincel muito macio. Pincel muito macio, você vai conseguir fazer? Vai. Mas demora um pouco mais. Justamente por ele ser de pelo, ele não puxa tanto o pigmento do giz pastel, então fica mais difícil de você colorir. Mas dá para usar. Então, eu misturo esses tons. Eu seguro até a cerda aqui, ó. Para misturar esse tom na minha tabelinha aqui, na minha cartelinha de papel. Eu começo aqui, pode ser atrás da cabeça da boneca, para ver a tonalidade. Normalmente é bem fraquinho, ó. Você não vai conseguir um tom muito escuro agora. Então tá bom. Aí eu vou lá no bumbum da minha boneca. Eu gosto do pincel um pouquinho mais firme, porque você consegue um matiz mais uniforme. E ele vai fixar esse pigmento na fibra do tecido. Dificilmente isso aqui vai se soltar depois, vai apagar com o tempo. Lógico, com o tempo ele vai acabar sumindo, mas demora mais do que a maquiagem, por exemplo. Volto lá na minha cartelinha. Gente, peraí só um minutinho, que eu esqueci de colocar um pedaço de papel aqui. Peraí, já volto. É que eu gosto, quando eu tô trabalhando com giz, de colocar um outro papel em cima da superfície que eu tô trabalhando, porque o giz, ele tende a soltar pó. E, às vezes, a gente limpa e mancha a superfície ou até mesmo a boneca quando a gente está trabalhando. Aí você vem, vai recolocando na sua cartelinha e puxa do mais claro para o mais escuro, depois volta, ó. Aí uniformiza, vai lá na bonequinha, do outro lado. Eu uso esse tom porque eu acho que fica mais próximo do blush.
aqui no centro do bumbum, ó, até embaixo. Tem um fiapinho aqui. Vai lá na cartelinha. Enquanto tiver tinta, você pode ir trabalhando. Aqui, olha, ao redor do umbigo. Depois a gente acentua com um pincel menor. Esse aqui, ele tá fazendo o trabalho das áreas maiores. Então, aqui perto do umbigo. Ah, eu fiquei de marcar, gente, a altura do umbigo. Só um minuto, aproveitar que eu tô com a fita aqui, ó. Do umbigo até a linha de costura central dá 5 centímetros, ó. Então, marca lá 5 centímetros para você começar o umbigo. Tá, bonequinha? Desculpa, passou batido. A gente, se não fizer na hora, passou, esqueço, não adianta. É coisa de gente velha já, gente que tá com a cabeça cheia de preocupação, aí acaba passando batido, me desculpa, mas deu para fazer. Então, aqui de novo, vai passando pigmento no papelão. Eu uso um papelão até encher toda essa parte aqui de pigmento. A gente vem aqui, olha, as axilas, a altura da axila é mais ou menos aqui, tá? Essa aqui é a altura da axila. Então, eu vou fazer como se fosse mamilos aqui, ó. Com o cantinho do pincel, eu esfrego de um lado e do outro, na altura da axila. Ainda que eu não tenha colocado o braço, de olho a gente já tem uma ideia de onde vai ficar isso aqui. Ó, aqui na altura da axila, tá vendo? Eu venho e marco os mamilos. Marco os 2 mamilos. Agora aqui no pescocinho, do ombro para cima, dos 2 lados. E depois um pouquinho aqui na frente. Porque o pescoço, ele tem sombra, né? Sofre a sombra do queixo sobre ele, então ele tem um pouco de sombra. Então, a gente sombreia já, maqueia com o tom. Aqui nas costas, um pouquinho. Aqui nessa região mais perto do ombro aqui. Fica um matiz bem suave, bem delicado. Agora eu vou acentuar algumas áreas. Umbigo, o cofrinho ali do bumbum. Algumas áreas eu vou acentuar. Então, eu venho colocando o giz normalmente, trabalhando. O ideal é que você trabalhe de uma vez já toda a maquiagem do corpo, porque fica mais fácil, porque você não tem que ficar toda hora mexendo com a boneca, né? Correndo o risco de sujar. Tirei o excesso com esse daqui. Agora eu venho com o pincel número 2, também 815. Esse aqui é o número 0, nem é o número 2, serve também. Vou pegar o resíduo de tinta que eu deixei aqui, de um lado e de outro. Gente, outra coisa. Eu reservo pincéis, quando eu estou trabalhando com pastel a óleo, só para o pastel. Eu tenho pincéis só para tinta, pincéis só para maquiagem e pincéis só para trabalhar com o pastel. Porque depois não dá para você trabalhar com tinta. Olha, tira o excesso, porque eles vão ficar com pigmento, eles vão ficar com resíduo neles. E não tira a tinta a óleo para você, ou pastel a óleo para você tirar, você vai ter que usar solvente, acetona, alguma coisa assim, e acaba estragando a cerda do pincel. Então, já reserva. Deixa os pincéis já para cada técnica separados, tá ok? Aqui eu vou sombrear essa área de dentro do umbigo, ó. Deixa mais vermelhinho aqui dentro. Por isso que precisa de um pincel mais fino. Um pincel menor. E eu tiro também o resíduo com o maior para não ficar
tão forte o pigmento. Reforço aqui essa região dos mamilos. De um lado, do outro, só o meio. Venho aqui nessa parte do bumbum. Reforço aqui a linha do centro para vincar mais. É onde eu quero marcar mais profundidade, que eu trabalho com esse pincel aqui, que eu deixo mais profundo, mais escuro. Aqui já tá bom, a área de corpo já tá boa. Agora vamos passar para os braços, para as pernas. Deixa eu colocar aqui mais um pouco, apesar que eu ainda tenho resíduo no meu pincel maior. Só já vou deixar a superfície preparada para quando eu precisar de pigmento já vir aqui. Aqui tem meu pincel já com pigmento que eu peguei antes para poder tirar o excesso, trabalhar com um pincelzinho menor. O que eu faço? Eu venho aqui primeiro. Pode trabalhar primeiro o joelhinho. Deixa o joelhinho mais marcado. Panturrilha. Eu não tirei ainda as linhas, viu, pessoal? Com as linhas de risco que eu fiz do molde, eu ainda não retirei com calor. Deixa eu puxar um pouquinho mais. Agora aqui eu vou tirando um pouquinho do resíduo, porque o espaço é menor. Aqui em cima da coxa. Sola do pé. Do calcanhar para a ponta dos dedos, porque aí o calcanhar fica um pouquinho mais escuro, um pouquinho mais maquiado. Aqui entre os dedos. Pronto, solinha do pé tá boa. Já tá bom. Vou passar pro outro pezinho e fazer o mesmo procedimento que eu fiz com esse, depois a gente passa pro pincel menor. Deixa eu vir aqui no primeiro joelho mesmo. Aqui eu acho que tem pouco pigmento aqui, mas acho que vai dar, vamos ver. Deu. Deixa eu colocar um pouco mais de pigmento aqui. É um trabalho gostoso de ser feito. Se você tiver mais de uma boneca para maquiar, já aproveita, já vai fazendo a maquiagem em todas as bonecas, que aí você ganha tempo. Panturrilha. Às vezes fica um pelinho ou outro que é do próprio enchimento ou do tecido que sai. Sola do pé. Do calcanhar para os dedos. Aqui entre os dedos. Agora compara os dois pezinhos e veja se estão na mesma tonalidade.
Aqui as panturrilhas. Os dois joelhinhos e falta aqui em cima da coxa. Se você for trabalhar com maquiagem normal, depois é bom utilizar um verniz spray, esses vernizes foscos de tela, para tela, pintura em tela, e passar umas 2 demãos de verniz intercalando secagem para que não saia a maquiagem. Agora eu vou trabalhar com o pincelzinho menor. Gente, vocês podem inclusive fazer toda a maquiagem primeiro com esse pincel maior, depois vir com toda a maquiagem com o pincel menor. Fica a critério de vocês. É que como eu tô mostrando cada parte, eu prefiro terminar cada parte para ficar mais fácil para a visualização de vocês. Mas depois que vocês estiverem já cientes da técnica, não é necessário ficar mudando o pincel toda hora, tá? Então, assiste o vídeo com calma, entende direitinho aonde colocar. Aí depois você faz já toda a maquiagem com pincel maior e toda a maquiagem com pincel menor. Tiro o excesso. Marco aqui os pontinhos dos joelhos, entre os dedos. Naquela linha divisória dos dedinhos. Quando a gente faz isso com tinta, fica um pouquinho mais acentuado o tom, tá? Então, se você for fazer com tinta, dependendo da tonalidade que você esteja fazendo, ela vai acentuar mais. E que o giz ele é mais suave, mais delicado, o pigmento é mais delicado. Divido aqui os dedinhos. Inclusive essa parte da frente aqui. Depois é embaixo. Até o dedão. Agora, tornozelos. Dá só uma giradinha no pincel. De um lado. De outro, porque eu não quero que esse pigmento saia daí. Então, eu só quero que ele fique só ali. Pronto. Aqui, ó, perninha maquiada. Agora, eu vou fazer a mesma coisa no outro pezinho, na outra perninha e volto com vocês. Até já. Pronto, pessoal. As 2 perninhas já estão prontas, ok? Vamos reservar a perninha. Agora, um bracinho eu já fiz, já maquiei esse bracinho. Então, fiz o braço esquerdo aqui, tá? E vou fazer o braço direito com vocês. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, aqui, ó, posiciona um de frente para o outro, para você saber qual que é o direito, qual que é o esquerdo. Então, eu vou saber, olha, aqui eu sombreei um pouco essa região aqui, olha, onde vai ser o ombro da boneca, vai ficar pro lado de fora do corpo. Então, é este lado aqui que eu vou começar a sombrear. Esse aqui é o bracinho direito. Essa é a parte de fora do ombro. Agora, vou maquiar aqui o cotovelo.
e a palma da mão. A palminha da mão é o contrário do ombro. Maquiei essa palminha de mão. Aqui eu tenho uma boa referência depois na hora de posicionar esses braços ao corpo. Com o pincel menor, puxo lá o resíduo que sobrou ainda na minha cartelinha, tiro o excesso. Passa a mão, gente, porque às vezes fica um resíduo de pelinho, alguma coisa, é perigoso manchar. Aí eu venho aqui, olha, na parte interna da mão, vou fazer a divisão dos dedos. Começa pela parte interna, que é para ficar um pouco mais escuro o seu traçado. Apoia o dedo embaixo da mãozinha aqui, ó. Apoia o seu dedo aqui, tá vendo? Porque se você não apoiar, você não vai conseguir fazer o traçado. Depois vira a mãozinha para fazer a continuação do traçado. Agora vem para a parte de cima da mão. Tem pessoas que gostam de usar a linha num tom contrastante da pele, para fazer essa divisão de dedos aqui. Eu não gosto muito, porque às vezes se dá algum erro no ponto, tipo aquele que aconteceu de o ponto travar dentro do corpo, o nó fica muito aparente. Ou você desmancha tudo, ou então não dá certo. Aqui, ó, na ponta do dedão, do lado interno da mão. O dedão fica um pouquinho mais tonalizado. Perto da palminha da mão. E um pouquinho aqui, olha, entre o dedão e o indicador. Puxa de um lado para o outro. Isso dá toda a diferença na hora que a gente monta o corpo da boneca. Mais um pouquinho. A gente gira no ponto onde está marcado o cotovelo. Gira porque a gente não quer que esse pigmento saia daí. Pronto, aqui tá bom. Só vou escurecer um pouquinho mais essa área aqui do ombro. Achei que ficou muito claro. Aqui também. Pronto, aqui a gente tem os dois bracinhos já prontos. Agora vamos à maquiagem do rostinho. Vamos precisar colocar um pouquinho mais de pigmento aqui na nossa cartelinha. Acabei pegando o vermelho no lugar do laranja, mas não tem problema. É só você saber a quantidade que você precisa colocar. Eu gosto de trabalhar com essas cores porque fica perto do blush, o tom do blush que a gente usa para maquiagem. Fica bem próximo do tom. Nem tão escuro, nem tão claro. Agora aqui a gente vai maquiar a região da bochecha da boneca. Então, a bochecha, por causa da maçã do rosto, aqui, ó, tem mais luz aqui em cima, então vai ficar mais escuro nessa região de baixo aqui. A gente começa maquiando aqui embaixo, dos dois lados. Deixa eu ver assim que acho que fica mais fácil para que vocês possam visualizar. Aí vai puxando dessa região para cima. Como se tivesse um ponto aqui no meio do nariz. Então, esse vai ser o movimento da tua pincelada, levando pigmento no sentido desse ponto. Obviamente que não vai chegar até ele. É só para que você tenha um sentido de pincelada, para que fique bem arredondadinho. Arruma primeiro na lateral, depois vem puxando. Deixa eu ver se eu tô com a mão na frente. Tô. Para um ponto imaginário lá no centro do rosto.
Procura deixar os dois lados simétricos. E vai acentuando as cores, a tonalidade, conforme a sua necessidade, conforme aquilo que te agrada aos olhos ou a tua proposta. Se você quiser um bebê mais corado, faz um bebê mais corado. Se você quiser um bebê menos corado, usa menos pigmento. Isso fica a seu critério e ao seu estilo. Cada qual tem uma personalidade e essa personalidade é o que identifica o trabalho de cada um, né? Porque as pessoas acabam colocando essa personalidade na boneca. Vou começar desse lado, porque aqui ficou um pouquinho mais claro. Olha, ficou já um tom bem mais interessante. Olha, para não ficar essa divisão que ficou aqui, ó, aqui um tom, aqui outro, embaixo a gente dá uma puxadinha para baixo da orelha aqui, ó. De um lado, aqui preciso tirar essa linha, senão vai ficar marcada a linha aqui. Peraí, seguro para cá. Do outro. Para que essa bochecha fique bem bonitinha, a parte de baixo da bochecha fique bem delineada. Olha, hoje esse pastel é bem delicado. Você consegue uma maquiagem suave para o seu trabalho. Agora aqui eu vou precisar maquiar um pouco a região entre os olhos, que é essa região aqui. Eu vou tirar a linha só um pouquinho, tá? Vou precisar maquiar isso aqui. Depois isso pode ser feito também quando você pintar o rostinho. Aí você já vai ter uma definição melhor de posicionamento deixa eu ver aqui agora o centro. Aqui. Vou voltar com essa linha agora. Deixa eu passar essa primeiro. Pronto, aqui. Puxo aqui. E volto com a minha marcação. Pronto. Isso aqui eu vou precisar só na hora de fazer o rosto. Dentro da orelha, vem com um pincel um pouquinho menor, para marcação aqui, dentro das orelhinhas. Aqui lá onde fica mais, deixa eu pôr o dedo aqui, porque senão eu não consigo. Igual a mãozinha, tem que posicionar. Quando é muito fininho, a gente tem que posicionar a mão atrás para dar suporte para a pincelada na frente. Aqui. Do outro lado, a mesma coisa. Lá no meinho da orelha. O básico está bom, pessoal. Porque depois que a gente fizer olhos, nariz e boca, se caso a gente precisar de mais maquiagem, a gente faz. Para aproveitar esse resíduo que ficou aqui, eu vou passar só um pouquinho nessa região aqui, que é correspondente à têmpora da boneca. Aqui, ó, na lateral. De um lado, do outro. Depois, se eu precisar de mais, eu venho e acentuo isso aí. Desculpa que o cabo do pincel bateu já segunda ou terceira vez no celular. Pronto. Isso aqui já é o suficiente para a região de rosto, por enquanto. Agora, já eu volto pintando esse rostinho. A gente se vê. Até mais! Dando continuidade, pessoal, vamos agora riscar o rostinho do bebê.
Eu vou passar para vocês, junto com os moldes, alguns modelinhos de rosto, tá? Então, você vai ter lá um rostinho básico, né, de bebê, um com os olhos fechados e um alegrinho, sorridente. Com o mesmo molde, com o mesmo traço, você consegue fazer, modificando a direção dos traços, você consegue dar expressões diferentes. Isso aqui é para quem quiser fazer o stencil, tá? Então, o que que eu faço? Eu pego lá o acetato é aquela transparência que a gente usa. Se você quiser, você pode imprimir direto na impressora ou passar com a caneta permanente para o pedaço de acetato. Então, eu venho com um pedaço de acetato, faço este traçado aqui com a caneta permanente, uma linha horizontal e uma linha vertical, que isso eu vou dividir o rosto, né? Então, na metade horizontal, para cima e para baixo, e na metade vertical, lado direito de quem olha, esquerdo de quem olha. Isso é importante para quem estiver riscando os elementos faciais. Tem vídeo no canal explicando como fazer isso, ok? Então, vocês busquem no canal como riscar rostos, como colocar os elementos nos rostos, de acordo com cada faixa etária, inclusive, tá? E como fazer o stencil também tem no canal. Mas eu só vou reforçar aqui. Você coloca o teu acetato lá em cima desse traçado que você vai ter junto com seus moldes, risca o que tiver aqui mais escuro e depois, justamente onde tiver mais escuro, você vai vazar com o estilete. E nessas regiões respectivas, as sobrancelhas e as pálpebras, e aqui esses risquinhos laterais, que são os que vão coincidir com a costura lateral do rosto, vocês só vão tirar, vão passar o estilete só tirando a linha, o suficiente para que passe a caneta fantasminha aqui dentro, tá? Então, aqui, ó, na pálpebra e aqui, na sobrancelha, ok? Só isso. Então, eu fiz o stencil para facilitar na hora de riscar. Mas tem diversas maneiras de riscar rostos com a cabecinha já cheia e tem no canal o vídeo explicativo. Então, aqui, ó, por exemplo, eu fiz esse rostinho, ele com a sobrancelha abaixada, para dar uma ideia de ternura. Mas se eu quiser deixar o bebê mais alegrinho, eu posso utilizar o mesmo risco, o mesmo traçado que eu tenho, vou repetir aqui só para que vocês vejam o que foi que eu fiz aqui. Olha, o que vai definir se ele está feliz ou triste é o arqueamento da sobrancelha, o olho também define bem, mas o bebê tem o olho meio caído mesmo, e ele é meio vesguinho também, e o canto de boca. Então, o que eu vou fazer se eu quiser modificar a expressão do stencil que eu tenho? Eu vou lá, risco, primeiro num papel. Faço esse traçado. Ou, se você estiver trabalhando com o risco apenas, não estiver trabalhando com stencil, vai lá na tua mesa de luz, transfere esse risco para um papel e modifica o traçado que você tem para você modificar a expressão do seu bebê. Então, aqui eu fiz esse traçado. Desse aqui de fora nem é necessário fazer, eu só vou fazer por fazer. Observe que eu não risquei a sobrancelha, porque eu quero uma sobrancelha arqueada para cima para dar a ideia de que ele está sorrindo. Então, eu só vou marcar um pontinho no centro aqui, ó, de cada sobrancelha, só para saber a altura que eu preciso arquear isso aí. Tiro o stencil, aqui já está o traçado. Eu venho, ligo, arredondando aqui, ó, o traçado, ligo um olho ao outro, uma parte do olho à outra parte, para formar o olho inteiro. O nariz já está feito, a boca já está feita. Eu quero que ele sorria. Deixa eu só puxar aqui essa linha. Então, eu vou levantar a linha do canto da boca e puxar um tracinho para fora. Ele já sorriu. E a sobrancelha, que é feita assim, que ela está arqueada para baixo,
no stencil original, eu arqueio pegando desse ponto para as laterais, eu arqueio para cima. Pronto. O bebê já ficou sorrindo. E se eu for fazer um bebê dormindo, eu também posso utilizar o mesmo stencil, o mesmo risco que eu tenho. Qual é a diferença? Vou fazer um bebê dormindo e sorrindo, que aqui eu fiz ele dormindo com uma expressão mais terna. Eu venho, risco lá o narizinho, risco boquinha, os olhos serão diferentes, porque ele está dormindo. Então, eu vou pôr a minha atenção mais na questão do olho. E a sobrancelha também, vou fazer uma sobrancelha arqueada para cima, para ficar diferente. Então, marco só o pontinho do centro para ter ideia da altura. Como ele está com os olhos fechados, a pálpebra superior desceu. Então, eu só vou riscar a pálpebra inferior. E aqui em cima, eu vou fazer um tracinho. Então, risco a pálpebra inferior. E aqui em cima, só um tracinho. Tiro o meu stencil. Deixa eu trazer mais para o centro. Uno a linha da pálpebra. Aqui eu vou formar o olhinho, os olhinhos fechados. Aqui é a linha da pálpebra fechada. Na hora de sombrear, a gente precisa dela. Eu quero meu bebê sorrindo, então eu levanto os cantinhos da boca e acentuo esse canto. E a sobrancelha eu arqueio para cima e não para baixo. Pronto, eu tenho um rostinho de bebê feliz. Dormindo, sonhando com os anjinhos e feliz. Então, pessoal, com o mesmo stencil, com o mesmo risco, você consegue dar expressões diferentes para esse rosto do bebê. O que é importante quando você for traçar, seja no papel, seja no stencil, deixar essas linhas guias, porque elas vão servir de referência na hora de posicionar esse risco, esses elementos faciais, olhos, nariz, boca e sobrancelha, no rostinho do bebê. Vou trabalhar com stencil, ok? Então, vamos lá. Você vai precisar do stencil ou do risco. Quem for trabalhar com risco precisa de um carbono para tecido. Então, eu sei que essas linhas aqui, ó, são correspondentes às que eu já fiz de demarcação no rosto. Então, eu preciso colocar aqui. Eu tiro o alfinete que eu tenho aqui e vou posicionar o meu stencil aqui. Agora, eu preciso colocar mais alfinetes nas laterais. Só um minuto que eu esqueci dos alfinetes. Um minutinho só, já vem. Desculpa, pessoal. Agora, eu preciso posicionar isso aqui. Então, eu venho, posiciono. Aqueles cortes que vocês veem na lateral do stencil, olha, são esses cortezinhos aqui, ó. Eles servem para você ajustar melhor o stencil ao rosto da boneca. Então, olha, observe que eu estou posicionando o stencil justamente nas minhas linhas guia, na linha horizontal e na linha vertical que divide a face. Agora, com a caneta fantasminha, eu vou riscar. Deixa eu tirar só essa linha que ficou aqui, ó, que ela baixou na hora que eu tirei na hora que eu tirei o alfinete, ela baixou. Para que isso não aconteça, você pode já, quando colocar a linha, antes de enroscar essa linha, você já fazer o traçado levemente com a caneta fantasminha para que você saiba onde esteja. Aqui, ó. Posiciono o narizinho. Vai segurando o stencil para ele abaixar, tá?
Lá no stencil você vai encontrar uma linha contínua, não precisa, só risca a parte de baixo do nariz e as narinas e a parte superior aqui. Agora o olhinho, segura esticando o stencil. Caso você vá trabalhar com risco no papel, posicione da mesma forma que eu estou posicionando o stencil aqui e vai traçando com o carbono para tecido embaixo. Vai passando uma caneta ou um lápis, fazendo um pouco de pressão para que a linha passe para o rosto. Tem outras maneiras de riscar, vocês vão encontrar em vídeos explicativos no canal. É que eu acho o stencil mais fácil. E caso eu vou fazer mais de um bonequinho, se eu tiver uma encomenda, por exemplo, eu já estou com essa parte pronta. Dá para riscar a mão livre? Dá. Quem tem facilidade de riscar, pode riscar a mão livre. Quem não tem, tem vários recursos que você encontra em vídeos explicativos no canal. Pronto, já fiz o básico. Agora tiro os alfinetes. Reservo meu stencil. Posso tirar os alfinetes, inclusive, que eu utilizei para segurar a linha de costura, para minhas linhas guias aqui. Já pode tirar tudo isso daqui, porque agora a gente já tem o rostinho feito. Rosto de bebê, normalmente, os elementos são centralizados do meio da cabeça, no meio horizontal da cabeça para baixo. Agora é só ligar os pontos. Agora sim o seu trabalho é a mão livre, mas aqui é muito fácil de fazer. Só observar lá o desenhinho que você vai ter, sua folha de desenho, e é isso aqui só, tá? Que a gente precisa para fazer o rostinho do bebê, por enquanto. Então vamos agora às tintas. Você vai trabalhar com tinta para tecido nas cores. Reservar um pouquinho. Olha, isso aqui é uma bandejinha de isopor que eu tenho, que veio salgado nela. Eu uso a bandeja de baixo e uso a tampa também, de acetato, tá? Eu uso para poder misturar as tintas aqui. Então, o que eu faço? Eu sempre explico isso porque eu acho muito importante, ainda mais agora que o clima está muito seco. Eu pego um lenço umedecido, dois ou três. Eu ponho aqui na bandejinha, utilizo água, aqui eu pego um conta-gotas, pingo várias gotas aqui, aperto esse lenço para ele ficar bem mais umedecido. E eu coloco as tintas aqui em cima, porque elas vão criar película por causa do calor. Então evita do pote ficar aberto, com a tampa aberta e criar película na tampa e no pote, e ressecar minha tinta lá dentro. Você vai usar os tons branco, rosa, pele de boneca, papaya, o rosa antigo. Aqui eu estou usando vermelho Natal, mas você pode usar o vermelho que você tiver. Castanho claro, marrom, rústico e preto. Primeira coisa que nós vamos... agora nós precisamos também de um tecido que seja absorvente. Desculpa, pessoal, só um minuto. Um tecido absorvente para a limpeza do pincel. Eu não vou limpar toda hora aqui, porque senão a minha mão fica cruzando na frente do monitor. Então, eu vou limpar no outro tecido que eu tenho aqui do lado, tá? Mas, quando eu for limpar, eu aviso vocês. Pincéis. Nós vamos precisar do Tigre, referência 815, Cerda, o número 8. Já trabalhado, tem um vídeo explicando como você faz para trabalhar o pincel de cerda, que ele é chanfrado, chato, e você deixar ele parecido com língua de gato. Então, você vai trabalhar com o número 8, com o número 2, mesma referência. Vai trabalhar com pincel de pelo. Esse aqui é um Condor, referência 484, número 0. É que não dá para ver. Aqui, ó. Número 0. E um filete, tá?
É um Condor 409-00 também de pelo, tá? Vamos trabalhar com esses daqui. Um recipiente com água limpa, põe umas gotinhas de detergente para facilitar a limpeza dos pincéis. E por enquanto é só isso. Caso a gente precise de mais alguma coisa, eu vou falando aqui. Então vamos lá, deixa eu tirar o alfineteiro, porque agora eu não preciso mais dele. Na hora que eu preciso, ele não tá por perto. É sempre assim. Então vamos lá. Vamos começar com o rostinho do bebê. Eu gosto de começar pelo sombreamento das áreas onde ficam mais sulcos. São aquelas áreas mais profundas do rosto. Tem vídeo no canal explicando, inclusive com desenhos, como a gente faz isso, tá? Tem desenho sombreado explicando. Primeira coisa, eu vou misturar um tom que se aproxime ao tom da pele, fique mais ou menos nessa tonalidade que a gente deu com o giz pastel. Então, eu vou usar a minha bandejinha de acetato. Pego o pincel número 8, vou trabalhar com o tom mais claro que eu tenho aqui, que no caso é o pele de boneca. Transfiro aqui para minha bandejinha de acetato, coloco um pouquinho de castanho claro, bem pouquinho de castanho claro, e um pouquinho do papai. Vou misturar esses 3 tons. Eu não preciso de um tom muito escuro agora, eu vou trabalhando tom sobre tom. Para saber se essa tonalidade está boa, coloca ali na pele da boneca. Observa. Se tiver uma cor agradável, é essa cor que você vai utilizar. Então, aqui eu tiro o resíduo no tecido e vou trabalhar com a técnica de pincel seco. Eu dou várias batidinhas para acomodar a tinta no pincel. Então, o que eu preciso? Deixar um sulco entre a pálpebra e o centro do olho, entre o nariz e o olho, no centro do rosto. Então, com o pincel número 8, eu vou matizar essa tinta. Desculpa, pessoal. Eu não vou parar o vídeo agora, porque senão a tinta vai secar. De um lado, do outro. Se a tinta não sair, vai lá no tecido. Vai puxar essa sombra para cima da pálpebra aqui. Deixando mais escuro a região central do rosto. Vou lá na minha bandejinha, pego um pouquinho mais de tinta, tiro o excesso aqui, escureço um pouco mais aqui, que essa área ficou mais clara que a outra. Escurece um pouco mais aqui também. Agora eu venho aqui, ó, embaixo da boca, na região do queixo. Escureço um pouquinho. Aqui em cima da boca, puxando para a direção do nariz. Deixa eu olhar aqui, ver se tá bom. Tá. Agora que eu venho no nariz, deixa eu pegar um pouquinho, tiro o excesso. Aqui embaixo, onde ficam as narinas e a parte de baixo do nariz, o nariz projeta a sombra nele mesmo. Então, vamos dar uma leve sombreada, porque depois a gente vai mudar de pincel. O rosto é muito pequenininho. E aqui acima do nariz, ó, acima desta linha do nariz, a gente vai dar uma sombreada para deixar o nariz mais evidente. Quando colocar luz nesse nariz, o nariz fica mais aparente, porque o nariz de bebê é pequenininho, né? Aí matizo bem de leve para cima aqui, bem de leve mesmo. Reserva o pincel, pode dar uma enxaguada nele, para que a tinta não seque e estrague as cerdas do teu pincel. Agora, com o número 2, a gente vai trabalhar os detalhes. Então, aqui eu vou pegar a tinta que eu preparei, tiro o excesso, acomodo de um lado do outro do pincel e venho demarcar essa região aqui, ó, de narina e nariz. Vou deixar um pouquinho mais escuro aqui embaixo. Puxo na narina para cima, no sentido desta linha central. Vou lá no tecido. Vou escurecer um pouquinho mais a região da pálpebra aqui. Só aqui em cima.
pegar um pouco mais de tinta, porque já secou, o calor tá intenso. Só aqui em cima já criou película. Aqui, ó, nessa tinta que eu preparei. Aqui na sobrancelha, matizo bem de leve dos dois lados. Só para dar uma ideia de sobrancelha. No cantinho da boca, dos dois lados. Nossa, a tinta já secou. Aí, consegui. E aqui embaixo do olho, bem pouquinho, mas bem pouco mesmo. Deixa eu dar uma umedecida no pincel, ver se eu consigo puxar algum resíduo aqui ainda. Pronto. Só um pouquinho, senão parece que a bonequinha tá com olheira. Matizar um pouco mais aqui na narina, de um lado e do outro. Fechar esse narizinho. Tá. Agora com o pele de boneca. Gente, quando vocês tirarem a tinta daqui, porque eu umedeci bastante esse lenço umedecido, vai primeiro para a bandeja de acetato. Porque às vezes, por ter água aqui, você leva a água para o trabalho, aí mancha o rostinho. Então, põe ali primeiro, que é para dar uma leve secada. Preenche essa região da pálpebra, que é mais clara, porque tem luz, que ela é mais alta, é mais elevada com relação ao rosto. E aqui a gente trabalha na pintura, quando o rosto é assim, chato, é essa ideia de 3D. Então, a gente está trabalhando luz e sombra. As áreas de luz, a gente clareia. As áreas que a gente quer sombra, se é uma pele clara, a gente escurece. Se já for uma tez um pouquinho mais acentuada, a gente tende a clarear mais e não trabalhar com tanta sombra. Então, vai depender muito do tom de pele que você esteja trabalhando. Então, aqui eu estou trabalhando com o rosa pele de boneca. O nariz também tem luz aqui em cima, ó. Então, eu matizo para baixo. Tem luz na parte de cima da narina. Então, só uma batidinha de um lado, uma batidinha do outro. Acomoda essa tinta, empurrando para cima. Estou olhando, gente, se tá igual, porque está simétrico, porque eu viro para vocês aí eu não vejo, tá? Tá bom. Agora, ainda com pele de boneca, vamos preencher os lábios. Lábio superior. Preenche, estica bem a tinta. E o lábio inferior. Não deixa grumo, tá? Estica bem a tinta. Porque se você deixar grumo, fica ruim de matizar depois. Tira o excesso. Agora você vai trabalhar com papaya. E um pouquinho do rosa antigo. Bem pouquinho. Mistura os dois tons. Põe um pouquinho de água, porque ela já tá mais para seca do que para úmida. Já criou película. Um pouquinho do vermelho, bem pouquinho. Põe aqui para fora e puxa só o resíduo lá para dentro. Para criar um segundo tom aqui.
um pouquinho mais avermelhado. Tira o excesso lá no tecido. Agora você vai separar com um tom mais claro o centro da boca. Então, vai pincelar aqui e puxar para as laterais. Cuidado para não sair do limite da boca. Tô limpando lá no meu pincel, lá no meu paninho do lado aqui. Agora eu vou matizar para cima. Vou enxaguar um pouco o pincel. Aqui, embaixo aqui do lábio. Acomodo a tinta na linha do lábio e matizo. Lembrando, ó, limpei lá no tecido para não vir com muita tinta no matiz. Lembrando que aqui eu tenho um círculo e aqui outro círculo. Então, eu vou matizar essa tinta respeitando esse volume da boca. Lá em cima a gente tem um no lábio superior, bem no meio. Aqui eu já vou conseguindo um matiz mais agradável. Então, eu venho aqui com pele de boneca, ali já não tem mais. E pincelo aqui no centro para fazer aquela circunferência que a gente tem aqui no lábio superior. Agora vou trabalhar com pincel de pelo. A gente vai precisar do pincel de pelo número 0, essa referência é 484, tá? Pode trabalhar com pincel de pelo que você tem, que seja fininho assim. Não precisa ser redondo, pode ser pincel chato, tá bom? Vou trabalhar com esse tom um pouquinho mais escurecido aqui. Eu venho do centro, aqui ó, divido, não tem essa bolinha aí que a gente fez, mais clara? Essa circunferência, eu venho dela para fora, puxando um traçadinho. Matizo levemente isso daqui. Do outro lado, a mesma coisa. Vou empurrando lá pro meu traçado, no meio da boca, puxo para fora e matizo um pouquinho para cá. Agora eu faço essa divisão no lábio inferior. Eu venho embaixo da linha que eu tracei, coloco a tinta, tiro o excesso lá no paninho, com o pincel seco, eu venho e acomodo a tinta aí. Eu não empurro, não puxo para baixo e nem para cima, eu só acomodo a tinta nas laterais. Agora, embaixo do lábio inferior, aqui nessa região aqui, ó, porque ele faz sombra nele mesmo. A gente precisa colocar um pouquinho dessa tonalidade mais escura, bem pouquinho. Acomodo a tinta aí, limpo meu pincel lá no paninho, com o pincel seco eu matizo, respeitando os volumes. Olha, aqui eu posso acentuar um pouquinho mais o tom intermediário que eu tenho na lateral aqui da boca e aqui em cima, respeitando este volume aqui. Então, eu não vou passar tinta aí. Pego um pouquinho do tom mais escuro, aquele que eu misturei com o vermelho. Bem pouquinho. E ponho aqui em cima um pouquinho só. Tiro o excesso lá no meu paninho, porque eu vou matizar os tons, então eu preciso do pincel seco. Para que, esfregando isso, misture o tom de baixo com o tom de cima. E eles precisam estar ainda úmidos, senão eu não consigo fazer isso. Tá bom. Por enquanto, tá bom. Depois a gente vem trabalhando com a luz. Agora eu vou trabalhar com castanho claro. Tiro daqui, ponho lá na minha bandeja de acetato. Pego o resíduo da tinta, coloco da narina, pincelo aqui na narina, ó, as duas narinas, e puxo para fora. De um lado
de outra. Agora aqui no centro do nariz, coloco um pouquinho de tinta, tiro o excesso lá no meu paninho, porque aqui eu só quero um leve sombreado. Pronto, eu já marquei a parte de baixo do narizinho. Agora, com este resíduo que ficou no pincel, eu puxo um pouquinho e demarco a lateral da narina. Tem que ser uma tinta bem suave, então eu trabalho só com o resíduo do pincel. Só lambendo mesmo, bem de leve. Puxo um pouquinho aqui na narina e aqui embaixo, só um pouquinho. Para acomodar, só um pouquinho. Ainda com castanho, faço uma linha aqui embaixo do olho para dar a ideia de pálpebra inferior. Do outro lado a mesma coisa. Pode usar o pincel filete também, que esse pincel aqui ele faz um trabalho bem feito. Não tem problema que um ficou mais espesso que o outro, porque ainda vai vir com tinta dentro do olho. Tiro o excesso. Pegar só um pouquinho. Agora eu venho aqui e matizo um pouco em cima da pálpebra aqui, da pálpebra superior, e vou trazendo para o centro do olho. Acomodo e trago para o centro do olho. Mesma coisa do outro lado. Do meio, acomodo e trago para o centro do olho. Agora, ainda com castanho claro. Vou misturar com um pouquinho do pele de boneca, porque eu quero um tom mais suave que eu vou fazer a sobrancelha agora. Matizo dando leves batidinhas. De um lado. Nossa, difícil trabalhar hoje, tá secando a tinta. E do outro. Porque esse risco que tá aqui é o risco da caneta fantasminha, ele vai sumir. Depois que eu vier com o calor do secador de cabelos. E eu quero uma sobrancelha bem suave. Pronto. Agora, vamos preencher o olho. Tiro o branco de lá da minha bandeja, porque pode ser que tenha água, né? Do jeito que tá quente, é bem capaz que não tenha, mas todo cuidado é pouco, tá? Já criou até película. Vou entrar até com um pouquinho de água aqui. Só para deixar ela um pouquinho mais diluída. Limpo o pincel, tiro o excesso. A pontinha do pincel. Tô trabalhando ainda com pincel de pelo, viu? Pinto a parte referente ao globo ocular, que é aquela parte branca do olho. Ela tem que estar bem sequinha para depois eu fazer um sombreamento nela aqui, senão mancha. De um lado, tirar o excesso. Do outro, é bem pequenininho, o rosto é bem pequenininho. Então, vá com cuidado, com calma, mas você consegue. É só treino, tá, pessoal? Pintura é só treino, técnica, mas isso com o tempo você vai aprendendo, aperfeiçoando, aprimorando. Eu tive uma aluna de pintura, Dona Rita, querida Dona Rita, afinada, que ela falava assim, que para vaqueiro bom não tem cavalo chucro. O que significa? Se você fizer o que você estiver fazendo, qualquer coisa que você estiver fazendo, você se dedicar ao teu trabalho, você não tem dificuldade. Você vai encontrar alguma dificuldade no começo, mas você vai conseguir contornar, domar essa dificuldade. Eu coloquei um pouco do marrom lá na minha bandejinha, porque eu vou fazer o bonequinho com o olho castanho. Então, o que eu faço? Eu pincelo. No marrom, não mudei o pincel ainda, tá? Tô com um 0. Chato. Eu primeiro pincelo lá em cima, que é onde tem mais sombra no olho, porque a pálpebra superior vai jogar sombra no olho, nele mesmo. Aí eu venho trazendo para baixo.
só o resíduo do pincel, trago até a pálpebra inferior. Quando eu chego na pálpebra inferior, já vai ter pouquíssima tinta. É isso que eu quero. Limpo lá no meu paninho, que eu quero pincel mais seco. Venho com o branco, vou trabalhar um pouco de luz aqui, ó. Dou uma pincelada. E dessa pincelada, eu matizo, dando batidinhas para que ela acomode nesse marrom de base aqui. Preciso dar um pouco de luz para esse olho. E aqui, para não ficar essa demarcação aqui, eu matizo para misturar os tons. Posso vir com um pouquinho mais de branco e dar algumas batidinhas bem aqui no centro, para acentuar a luz do olho. Do outro lado, a mesma coisa. O que você fizer de um lado, o ideal é que você faça do outro. Eu busquei só um pouquinho mais de marrom, porque ele já secou. Venho lá de cima, acomodo a tinta e vou trazendo na direção da pálpebra inferior. Quando chega aqui embaixo, ela tá só com resíduozinho de tinta. E é isso que eu quero, só chegar com resíduo aqui. Deixa eu delimitar isso aqui melhor. Pronto. Agora, tiro o resíduo do pincel lá no paninho, venho com o branco, pincel aqui no meio, tiro o excesso no pano, matizo isso, para ficar mais clara essa região do centro do olho. Dou leves batidinhas para clarear um pouco mais. Agora, com o preto, eu vou preencher a pupila. A pupila normalmente é preta. Então, põe um pouquinho de água, porque já tá bem ressecado ali. Olha, pessoal, procura trabalhar com tinta de qualidade, com bons materiais. Tudo que você estiver fazendo, trabalhe com bons materiais, porque o resultado vai ser um resultado satisfatório. Tirei o excesso de tinta lá no meu paninho, que tá ali do lado. Com o preto, só a ponta do pincel vou trabalhar agora. Por isso que eu tiro o excesso lá no pano, para que não venha muita tinta. Eu preencho essa área respectiva aqui da pupila. Estica a tinta. Normalmente eu não viro o trabalho. Eu viro aqui para que vocês possam ver a pincelada que eu tô dando. Eu procuro trabalhar sem girar o trabalho. Quem gira é minha mão, mas como vocês precisam ver a pincelada, eu acabo virando para a câmera. Eu não sei se está surtindo efeito para vocês, mas eu acredito que esteja melhor assim. Olha, preenchi toda a pupila. Com resíduos de tinta que tem no pincel, eu vou fazer uma sombra aqui, ó, em cima, acompanhando a linha da pálpebra superior. Só com o resíduo da tinta, pincel bem pezinho, porque aí você vai dar uma ideia de que a pálpebra projetou sombra para o olho, fica mais natural o olhar. Faço a mesma coisa do outro lado. Preencho. Procuro esticar bem essa tinta, não deixar grumo. Quanto mais esticada a tinta, melhor seu trabalho fica. A não ser que o objetivo seja esse de criar algum grumo, alguma espécie de